Queridos, abra sua Bíblia em Lucas 2, versículo 41 até o 52. Queria fazer essa leitura. Vamos ver o que a gente consegue compartilhar aqui dentro do nosso tempo. Não vou poder pregar na íntegra, então quem quiser ouvir a palavra na íntegra, eu vou pedir para o William colocar no site daí o da manhã, tá? Então você vai poder pegar todos os pontos aqui dessa ministração que a gente quer compartilhar com os irmãos. O tema é Esqueceram de Mim. Diga assim, esqueceram de mim. Tem até um filme, né? Um filme que foi há muito tempo atrás, todo mundo acho que já assistiu, projetou um menino chamado Macaulay Culkin, que se transformou numa celebridade, num astro. A história de uma família que sai viajar, esquece o menino na sua casa, e aquele menino faz tantas peripécias e se diverte tanto, acontece tanta coisa, que gerou um Esqueceram de Mim 2 e o 3. Então, não sei por onde ele anda, mas eu queria mostrar para vocês na Bíblia onde eu creio que deu-se origem ao tema desse filme. Está escrito lá em Lucas 2, 41. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Se você quiser grifar isso na tua Bíblia, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo. Aonde que encontraram Jesus? No templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Se nós começássemos a ler o texto só a partir do 46, a história seria bem diferente, porque o texto diz assim, que eles encontraram Jesus sentado entre os mestres e ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Verso 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? E seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Se você quiser grifar isso na tua Bíblia também, grife aí. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, ou submisso, como está em algumas traduções. Pode grifar isso na sua Bíblia também. Sua mãe, porém, agora grife isso também na sua Bíblia, guardava todas essas coisas em seu coração. Diga assim comigo: guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Querido Pai Celestial, é a Tua palavra, nós estamos compartilhando, só de lê-la, Senhor, já fomos abençoados, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, e também ela é uma espada de 2 fios, que entra até a divisão da alma e do nosso espírito, e ali, Senhor, vem trazer discernimento a tudo que está oculto na vida dos homens. Pai, fale conosco, que eu não apareça, mas que o Senhor fale, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Eu me entrego a Ti como mensageiro, como carteiro do Senhor, para entregar a carta para a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Desocupe as suas mãos agora, põe a sua Bíblia, mas não a feche, se você puder mantê-la aberta, e ofereça ao Senhor Jesus um lindo aplauso, bem gostoso, bem bonito. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esta passagem bíblica que acho que todos já leram. Quem já leu essa passagem? Quantos já viram essa passagem? Amém? Então, nós estamos falando com pessoas conhecedoras aqui do contexto. Eu queria comunicar hoje com os queridos irmãos sobre 2 coisas: intimidade e sensibilidade. Diga assim: intimidade e sensibilidade. Essa palavra é para medir no nosso termômetro, no termômetro de Deus, como estão essas 2 coisas na nossa vida. Nossa intimidade com Jesus e a nossa sensibilidade para com o Mestre Jesus. O que acontece, queridos, é que muitas vezes nós
não temos mais a presença do Senhor. Quero que você preste atenção nisso. Nós não temos mais a presença do Senhor Jesus na nossa vida, mas vivemos como se ela existisse e vivemos assim de uma forma natural. Como se Jesus estivesse de fato andando com a gente, se Ele estivesse de fato caminhando com a gente. E é justamente isso que o diabo quer que a gente pense. O diabo, ele mudou as estratégias. A estratégia dele lá no tempo da igreja primitiva, o que era? É cerrar os cristãos ao meio, apedrejá-los até a morte, levá-los aos grandes ginásios, estádios, onde o povo aplaudia, quando os cristãos eram destroçados, comidos por leões e feras. Esse era o cenário que o diabo preparou. E também o diabo preparou tantas situações, tentando matar Paulo, matar os apóstolos, né? Fazendo coisas horríveis. Também durante toda a história nós vemos que o diabo tentou acabar com a igreja, acabar com a nossa comunhão com Jesus, de formas terríveis, de formas muito assustadoras até para a nossa realidade. Mas hoje o diabo aprimorou, diga assim comigo, aprimorou. O que ele fez? Ele melhorou as suas táticas, as suas estratégias. Ele mudou, ele viu que fazendo aquilo, quanto mais ele batia na igreja, mais a igreja crescia, mas ela se espalhava pelo mundo. Então o diabo mudou de estratégia. Então ele decidiu matar as pessoas de uma outra forma, matá-las espiritualmente. Como que o diabo mata pessoas espiritualmente? Matando o nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Deus, com Jesus, queridos, traz vida para nós. Quando nós não temos relacionamento verdadeiro com Jesus, nós começamos a morrer. Então o diabo queria manter as pessoas dentro da igreja, queria e quer nos manter dentro da igreja, mas com relacionamentos quebrados, com relacionamento com Deus fraco, morto, destruído, rompido, porque aí Ele nos mantém fisicamente no lugar onde a gente acha que está caminhando com Jesus, mas de fato a gente não está. Eu me coloco, eu também estou dentro disso que eu estou pregando nessa noite. Então, nós observamos aqui nesse estudo 3 características, diga assim, 3 características. Como que a gente identifica que uma pessoa perdeu Jesus? Lembre-se do texto. Maria e José perderam Jesus. Como que eles conseguiram perder Jesus? Como que o Paulo Miranda pode perder Jesus? Como que o João pode perder Jesus? E de fato, queridos, nós, pastores, obreiros, líderes de célula, supervisores, professores da EMP, membros dessa igreja, discípulos, nós podemos de fato perder Jesus, perdê-lo de vista, estar dentro da igreja, no meio da comunhão com os irmãos, mas estar longe de Jesus. Então como que a gente descobre algumas características de alguém que perdeu Jesus do seu alcance? Primeiro, nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 5,14, que diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubordinados, diga assim, insubordinado. Uma das primeiras características de quem perdeu Jesus, ele fica insubordinado. A segunda é, consoleis os desanimados. A segunda característica é desanimado, a pessoa fica desanimada. E a terceira é, o versículo conclui assim: sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. E a terceira é, a pessoa fica fraca. Então quando alguém perde Jesus do seu alcance, ou se distancia, ou se afasta de Jesus, essas 3 coisas ocorrem na vida dessa pessoa. Ela pode ficar insubordinada, pode ficar desanimado e pode ficar fraco. Dá uma olhadinha de profeta para esse irmão que está do seu lado e veja se ele não está desanimado. Pergunte para ele: irmão, você está desanimado? Você está fraco? Como você está, meu querido? Se ele deu um sorriso para você, eu acredito que ele está animado. Mas aí eu peguei várias traduções, e nessas várias traduções, elas têm mais algumas outras palavras. Algumas dizem subordinado. Outras dizem assim, preste atenção. Diz assim, desordeiro, diga assim, desordeiro. As pessoas que perdem Jesus ficam desordeiras, isso, ou seja, ficam sem ordem na sua vida, desordenadas. Elas perdem a ordem, o controle das coisas. Ficam insubmissas, ficam indisciplinadas. E ainda também tem uma tradução que diz que essas pessoas ficam preguiçosas. A minha pergunta é, existe crente preguiçoso? Não. Será que tem crente que tem preguiça de orar?
preguiça de ler a Bíblia, preguiça de jejuar. O que é preguiça, pastor? É má vontade, é não querer fazer. Nós tivemos um desafio de 44 horas, eu sei que teve muitas desculpas, né? Às vezes traduzida por justificativa. E eu não sei o que é a justificativa, o que é a desculpa. Tem pessoas que não puderam vir, eu sei, mas tem pessoas que não vieram, não sei porquê. Eu vi líderes de célula sozinhos orando, e às vezes a célula tem 10, tem 15 pessoas. Irmãos, não estou falando isso para tirar pedra em ninguém, porque eu também passei pelo crivo, amém? Eu tive que ficar aqui, né? E fiquei com a minha esposa aqui rolando em cima desse altar, o Cláudio viu aqui, né, dormindo aqui, esticado, sentado, com dor nas costas, dor nas pernas. Falei, eu vou ficar em nome de Jesus. Ah, mas você é pastor, você tem que ficar. Irmão, eu sou tão cristão quanto você é. Amém? Sou tão servo de Deus quanto você é. Então, essa palavra, ela acaba nos levando para, né, contra a parede. O que eu estou fazendo da minha vida espiritual? Toma cuidado, querido, se talvez você não está deixando Jesus à distância. Tá? Então, o que a Bíblia fala? Que nós temos que admoestar essas pessoas, advertir, falar com ela com brandura, aconselhar. Tem pessoas que ficam desanimadas ou com pouco ânimo, e algumas traduções dizem que ficam fracas ou doentes. Será que tem cristão doente? Doente na alma, doente nas emoções? Tem muitos assim. Talvez seja essa noite de você parar para pensar se você não perdeu Jesus na sua caminhada. Se eu, Paulo, não perdi Jesus nessa caminhada. Por isso é uma meta principal do diabo. Qual que é a meta principal dele? Levar ao homem a cortar. Cortar as suas relações com Deus. Levar o homem a cortar suas relações com Jesus. Entristecer o Espírito Santo. Pior é que na maioria das vezes essas pessoas nem percebem que perderam Jesus na caminhada. Foi esse o problema que aconteceu com a família de Jesus. Agora presta atenção nisso, queridos. Dá licença só um pouquinho para você tomar um pouco de água aqui. Enquanto você vai falando glória a Deus aí. Vocês estão com preguiça da glória a Deus, irmão? Não economize glória, não. Fala um glória aí de crente. Amém. A presença de Jesus, queridos, na nossa vida é tão importante quanto uma nascente o é para um lago. Sabe de onde vem aqueles rios tão bonitos, com águas tão cheias de vida, trazendo peixe, vegetação próximo dela? De onde que vem? Lá da nascente. E às vezes essa nascente está tão longe, está lá na serra, né? Na montanha, um pequenino olho de água, lá começa a correr a água e vem se transformar num grande rio. Agora, se secar a fonte, se a fonte morrer, o que vai acontecer com o rio? Ele vai secar. E como que vai ficar a água daquele rio, daquele lago? Vai ficar suja. Vai secar aquele lugar, a água vai ficar poluída, estagnada, mal cheirosa. E ela vai começar a transmitir doença. Os bichinhos vão lá beber aquela água e saem dali doentes. Irmãos, quando nós deixamos de ter Jesus na nossa vida, quando nós nos afastamos dele, nós passamos a ser transmissores de doenças espirituais. De queixa, de reclamação, de murmuração, de fracasso. Está cheio de gente assim, porque se distanciou de Jesus há muito tempo. Se afastou do mestre, aí você começou a ficar doente. As pessoas vêm beber em você. Beber do teu conhecimento, beber das suas emoções e saem doentes. Quem está me entendendo, fala amém, Jesus. Eu quero desafiar você a uma mudança nessa noite. O próprio Senhor Jesus sabia e entendia o valor de estar na presença contínua do Pai. Por isso que ele se afastava várias vezes para estar em comunhão com o Pai, para ele poder vencer os seus desafios. E aonde que Jesus estava? Lá no templo, cuidando das coisas do Pai. Vejamos alguns exemplos práticos dessa passagem bíblica. Lá no versículo 43, nós vemos que eles deixaram Jesus para trás. Tem até um outro filme que diz assim, deixados para trás. Mas não é esse o filme que eu quero falar hoje. Estou falando do Esquecido de Mim. Se quiser assistir o Deixados para Trás, também é muito bom. Eles deixaram Jesus para trás, e o texto diz, sem que o soubesse. O que nós vemos aqui? Que eles não prestaram atenção. Jesus tinha 12 anos de idade, como judeu,
um adolescente, ele era já um filho da lei, ou seja, era quase um adulto. Então eles não estavam tão preocupados com ele, porque ele já era quase um adulto na cultura deles. Deixaram Jesus e seguiram viagem. Aquelas pessoas que iam nessas festas, lá em Jerusalém, elas viajavam em caravanas, queridos. Porque era muito perigoso viajar. Era muito perigoso pegar a estrada, pegar aqueles caminhos. Haviam ladrões pelas estradas da Palestina. E eles viajavam geralmente juntos. Unidade. Nossa unidade vencerá. Amém? Eles estavam juntos, estava ali todo aquele grupo, aquela caravana bem formadinha, cada um no seu camelo, no seu jegue, no seu burrico, né? Cada um com a sua montaria, com as suas coisas, famílias reunidas, né? Todo mundo viajando. E isso fala do que para a gente hoje? Fala de relacionamentos, estar juntos. Irmãos, estar juntos. A nossa unidade é muito importante. Estar nos discipulados, estar aqui no culto de celebração, estar todo mundo junto na célula, amalgamado, tudo isso é maravilhoso, mas isso não nos isenta de perder Jesus no caminho. Ainda que você está envolvido, você está aqui, mas talvez no meio de tudo isso, dessa comunhão toda, ainda assim você perdeu Jesus no caminho. Ainda assim você acabou esquecendo dele. Mais uma coisa importante, que era habitual que nessas viagens, essas caravanas, né, colocassem as mulheres e as crianças na frente. Eu não sei se era para eles segurar as balas, né, primeiro. Eles iam na frente segurando o tiro, a flecha. Não sei por que disso. Mas na frente iam as mulheres e as crianças, e atrás iam os homens. E os homens certamente iam protegendo, iam guardando a caravana, iam conduzindo a caravana. E o que isso fala para a gente? Fala de organização, diga assim, organização. Irmãos, nós temos muita organização, é ou não é verdade? O povo organizado, esse povo do Provisão em Vida, é ou não é? E tem célula, tem supervisor, tem líder, tem auxiliar, tem o dia da célula, tem o dia do Tadel, né? Tem o dia do curso, tem o dia da oração. Nós somos um povo organizado, amém? Somos ou não somos, queridos? Mas, quero colocar um parênteses aqui, mas toda a nossa organização ainda também não nos isenta de a gente perder Jesus no caminho, de a gente esquecer de Jesus. A gente pode ser muito organizado, fazer muita coisa, fazer muitas tarefas, criar muitas atividades, preparar, separar os grupos, treiná-los, capacitá-los, enviá-los, mas ainda assim alguém pode acabar se esquecendo do mais importante, que é Jesus. Se Jesus não estiver no nosso caminho, na nossa vida, nós vamos morrer na certa. Uma outra coisa muito importante também é que a tranquilidade é porque José e Maria viajaram um dia e não perceberam que Jesus não estava com eles. Por que essa tranquilidade toda? Porque eles achavam que Jesus, e o texto está dizendo, que Jesus provavelmente estivesse em algum dos grupos. Haviam grupos dos parentes, grupos dos amigos, grupos do não sei do quê. E Jesus poderia estar num desses grupos. Então eles estavam tranquilos. O que isso também fala ao nosso coração? Que por mais que você saiba que Jesus está no seu grupo, que Jesus está na sua célula, que Jesus está na sua casa, e Ele está, amém? Eu creio que sim. Que Jesus está com o seu marido ou com a sua esposa. Isso não quer dizer que Jesus está com você. Não quer dizer que Jesus está comigo. Pode ter ocorrido que eu deixei para trás há muito tempo. Pode ter ocorrido que eu esqueci dele na minha caminhada cristã. E o fato de seu pastor estar indo bem, seu líder está indo bem, ele é fogo na canela, é cheio de unção, cheio do poder. Isso não quer dizer que você está caminhando com Jesus. Quem me entende, diga amém, Jesus. Porque isso é individual. Isso depende de cada um de nós, queridos. Isso depende de você, de mim. Eu pensei muito quando estava lendo essa palavra. Falei, meu Deus, será que eu não fui à frente de Jesus? Nós vamos ver isso aqui. Porque eles saíram tomados de pressa. Passaram-se 10 dias de festa na cidade. Imagino que José e Maria já estavam por aqui de festa, né? Vamos embora, gente. Quero ir para casa, né? A gente quer ir para casa. Quero ir para casa. Vamos para casa. A caravana está indo. E nós temos que acompanhar a caravana.
Presta atenção nisso, irmãos. Temos que acompanhar a caravana. Porque se nós não formos agora junto com a caravana, nós vamos correr risco na viagem. Nós vamos correr perigos. Ter assaltantes, feras, escuridão. Não tinha poste, não, irmão, de luz para iluminar o caminho deles de Jerusalém até a casa deles, não. Era no escuro. Feras, salteadores. Aí eles iam em caravanas. Aí eles vamos pegar a caravana e vamos embora. E deixaram Jesus para trás com toda aquela pressa. Diga assim para o irmão que está do seu lado: tome cuidado com a pressa. Fala assim para ele: a pressa é o próprio diabo. O diabo é a própria pressa. Não faça nada com pressa. Porque se você fizer com pressa, você vai deixar Jesus no caminho. Tudo que você faz com pressa, você está se emprestando ao diabo, aos planos maquiavélicos dele. E você está esquecendo Jesus no caminho. E aí deixaram Jesus para trás. O que acontece com as pessoas que têm pressa? Elas acabam, correndo com seus negócios, com a situação, com tudo, até com a igreja. Mas acabam por não perceber que deixaram Jesus para trás. Segundo, eles imaginaram, diga assim, imaginaram. Olha, uma imaginação. Eles imaginaram na cabecinha deles, que Jesus estava com eles, que Jesus estava presente. Ele tinha que estar presente. Está no versículo 44. E eles até caminharam o caminho de um dia. Eu não sei quantos quilômetros dá isso, mas eu sei que se eu vim lá da minha casa até aqui de a pé, que dá uns 18 quilômetros mais ou menos, eu devo fazer em 4, 5 horas. Eu acredito, nesse passo que eu estou hoje, talvez eu consiga. Se eu não pedir carona no caminho ainda. Então você imagine um dia inteiro andando. Quantos quilômetros eles não caminharam? E de repente, no meio de tudo aquilo, eles descobrem que Jesus não está lá. E eles têm que parar. Diga assim, tem que parar. Irmão, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é: se você descobrir nessa noite que Jesus não está caminhando com você, pare tudo. Pare tudo. Não adianta seguir à frente. Não adianta dar mais um passo se você não tem certeza que Jesus está andando junto com você. Se você não está certo que Jesus está nesse negócio. Porque quanto mais você caminhar, pior será a volta. Pior, mais longe ficará o caminho de volta. E nós não podemos continuar a caminhada até que encontremos Jesus no nosso meio, na nossa vida, na nossa existência. A família não notou a ausência de Jesus já no começo da viagem. Por quê? Porque estavam desligados. Tem muito crente desligado, irmão. Então, um cutucãozinho santo no irmão que está do seu lado, fala: acorda aí, irmão, está desligado não? Te liga aí, meu irmão. Gente, tem muito crente desligado, irmão. A caravana está indo, os negócios estão acontecendo e Jesus está lá, ele está indo para cá. Irmão, se liga. Isso é até bom para os jovens, Essa linguagem de jovem. Se liga aí, meu. Se liga em Jesus aí, cara. Tem que se ligar, irmão. Eles estavam desligados, foram indo, pegaram a caravana. E tem gente que está assim, está indo. Qualquer vento que sopra na embarcaçãozinha dele, esqueci o nome daquele negócio, a vela, No barquinho a vela, ele está erguendo a vela, me leva. Qualquer igreja, qualquer novidade, qualquer coisa que surge por aí, ele está indo. E está se distanciando de Jesus. Toma cuidado com isso. Então eles não conseguiram perceber a ausência de Jesus. Dizemos que Ele está conosco, mas uma pergunta que eu faço para mim mesmo: será que as minhas obras podem confirmar essa afirmação de que Jesus está de fato na minha vida? Porque só tem um jeito de provar se a árvore é boa ou não, pelo fruto que ela dá. Então que frutos que você tem dado, que frutos eu tenho dado? Meus frutos vão comprovar se Jesus está de fato na minha vida. Terceiro, quando não encontraram Jesus, precisaram voltar, no versículo 45. Irmão, se você olhar e descobrir que Jesus de fato não está na sua vida, ou você não está caminhando com Ele de pertinho, volte. Volte para onde, pastor? Volte aonde você caiu. Volte lá onde você perdeu a sua fé. Volte onde você deixou de acreditar nas coisas, deixou de acreditar em Deus, deixou de confiar.
Volte lá. Irmãos, agora se imagine para esse casal deixar agora a caravana, deixar a continuidade da viagem, ter que parar e voltar sozinho. Diga assim, sozinho. Porque agora ninguém ia acompanhar eles. Vocês estão me entendendo? Ninguém ia acompanhar eles. Eles tinham que voltar sozinhos. Irmãos, tem coisas que não adianta você vir pedir para mim orar, para o apóstolo orar, para o teu discipulador orar. Você vai ter que fazer sozinho. Você vai ter que voltar sozinho e vai ter que ir até onde você pisou na bola. Até onde você esqueceu Jesus, até onde você deixou a sua fé. E a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste. Lembra, onde que você perdeu a esperança, onde você deixou de acreditar, onde você deixou de amar, onde você esqueceu de Jesus. Volta até lá. Olha a situação deles, ninguém volta com eles. Agora, irmãos, pensa comigo. Ter que voltar um dia inteiro de viagem. Isso faria o quê? Traria para eles medo, precisaria de uma dose maior de coragem, adrenalina no sangue para viajar sozinho. Quem que vai nos defender dos bandidos? Quem vai nos defender das feras? Falei, não tem jeito, a gente vai ter que voltar. Irmãos, às vezes é difícil, é perigoso, mas é preciso fazer. Tem que fazer. Quem está me entendendo, fala amém, Jesus. E quando você vai muito adiante, irmão, você se afasta muito de Jesus, vai acontecer muita coisa, irmão. Acontece. É muito desentendimento dentro da casa. Porque imagine a cena. José olhando para Maria, Maria olhando para José. Aonde que está o menino? E José, não sei, não é você que cuida dele, mulher? Pois é, José, você falou que ia cuidar dele, mas você não cuidou? E tal. E começou a haver uma desavença, imagino, entre o casal. Estava com você, estava com você, estava com você. Mas quando a gente se afasta de Jesus, começa a acontecer coisas dentro da nossa casa. Desavença, briga, desentendimento. Ninguém fala a linguagem de ninguém. Acontece uma outra coisa também. Viagem é despesa. Bata a mão no seu bolso assim, dói no bolso. Irmão, se afastar de Jesus vai doer no teu bolso. Porque você vai ter que voltar. Você vai ter que aumentar a provisão de alimento, mais um dia inteiro de viagem, comida, água, Coca-Cola, refrigerante, né, diet, não sei o quê, bolo, pudim de leite, tudo aquilo que se leva numa viagem. E aí você vai ter que viajar um dia inteiro debaixo daquele sol, vai ter que comprar comida para os animais. Morre um camelo na viagem, tem que comprar outro, irmão, dói no bolso. Se afastar de Jesus dá prejuízo. Riscos que se correm, e eles têm que voltar, e eles voltam. Olha, queridos, a nuvem de Deus está se movendo. Há pessoas que perdem Jesus por irresponsabilidade pessoal. Aí eles querem colocar toda a igreja para procurar Jesus com ela. Pastor, me ajuda, ora por mim, discipulador, minha vida está uma desgraça. Irmão, você que perdeu Jesus, irmão, procura ele. Ora por mim, eu não consigo acertar meu casamento, não consigo acertar minhas finanças. Irmão, volta lá onde você perdeu Jesus, porque com Jesus vai tudo bem. Se Jesus está com você, tudo dá certo. Você vai ter aflições, mas você vai vencer. Você vai chegar lá, você vai conquistar. Mas se Jesus não está com você na sua causa, nada vai dar certo. Diga ai, diga misericórdia, Jesus. Lá em Jeremias 15:19, o Senhor fala assim, se tu voltares... Ele está dizendo uma promessa que ele deu para Israel. Meu povo, se tu voltares, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Foi um convite para Deus fazer deles um povo vitorioso. Após 3 dias, diga assim, 3 dias. Acharam Jesus, sabe aonde, queridos? Lá no templo. Versículo 46. 3 dias. Levaram um dia para voltar. E tinham viajado um dia. Levaram mais um dia para voltar. Chegando em Jerusalém, levaram 2 dias para achar Jesus. Diga assim, 2 dias. 2 dias procurando Jesus. Ia na casa do cunhado, do primo, do vizinho. Foram em todo lugar, só não foram onde Jesus estava. Onde você está procurando Jesus? Aonde você está procurando o mestre? Quem sabe eles estavam procurando ele lá no pátio do templo. E você sabe que o pátio era o lugar onde só os gentios iam lá para ouvir a palavra. Tinha pregadores que pregavam para os gentios, que eram pessoas não judaicas, não daquela nação. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos, no lugar reservado.
Eles estavam ali, mas Jesus estava lá dentro. Amém? Estava lá no lugar reservado para os mestres, para os professores da lei. Estava lá disputando, ensinando, aprendendo. Ele estava lá. Tem que procurar Jesus no lugar certo. Lá em Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, olha só. Eu lembro que quando a Débora ainda era menininha, fui buscar ela na escola, a gente morava em Pinhais. E eu cheguei na escola e nada dessa menina. E andei para lá, nem lembro se eu contei isso para ela, nem lembro se ela lembra disso. E eu virei para um lado, para o outro, virei uma esquina, outra, entrei no colégio, saí do colégio, entrei de novo, fui de volta, fui em casa, voltei. E eu entrei em desespero, irmãos. Eu entrei em aflição, porque passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Roubaram minha filha, sequestraram minha filha, ela saiu sozinha do colégio, porque eu me atrasei. Quantas coisas podem ter acontecido? Depois de um bom tempo eu chego em casa, ela estava lá. Eu não lembro quem que levou ela, não lembro se ela foi sozinha, faz algum tempo já. E ela chegou lá, e daquele dia eu falei assim: meu Deus, nunca mais vou me atrasar, porque eu não quero passar por isso de novo. Agora você imagina a agonia no coração desses pais, de ter perdido o filho, de ter se esquecido dele. Irmãos, quando você perde aquilo que é mais importante na sua vida, você tem que parar tudo. Fala para o irmão que está do seu lado: para tudo, irmão. Se você perdeu Jesus, para tudo. Concentra todo o teu alvo em encontrar Jesus. Tudo, todas as tuas forças, toda a tua fé. Para tudo, irmão. Não tem razão de continuar projetos, objetivos, metas. Não tem razão de ser. Tem que voltar até encontrá-lo. Quantos têm filhos aqui, erga a mão para o céu? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não sei se alguém passou por alguma situação como essa. Mas é horrível você, de repente, não saber onde seu filho está. Alguém já passou por alguma coisa parecida? Imagina a situação de Maria e José. Como que foi aquela viagem, apóstolo? Um dia inteiro caminhando e a mulher buzinando no ouvido do José. Para, mulher, nós vamos achar ele. Imagina o desespero. O coração daquele homem, o pai, o chefe de família, o responsável. Irmãos, e olha a joia rara que Deus entregou para eles. Deus deu o filho dele para eles cuidar e eles perderam. Irmãos, se José e Maria perderam o filho de Deus, irmão, quem dirá nós? Não é verdade? Estou falando alguma bobagem. Se os pais dele perderam, quem dirá nós, irmãos? Então, queridos, para encerrar, que nosso tempo já foi. Muitas vezes nós procuramos Jesus onde ele de fato não está. E tem pessoas que estão substituindo esse relacionamento tão importante com ele por trabalho, o culto à família, né? Adoração à família, diversão. Hebreus 10, 25 diz que a gente tem que congregar. E Jesus estava lá cumprindo a vontade do Pai, estava lá onde ele deveria estar. Jesus está onde ele deveria estar. Nós que às vezes não estamos onde deveríamos estar, que é no centro da vontade de Deus. Aonde a gente encontra Jesus? No relacionamento com os irmãos, na congregação, na igreja, na célula, em oração, estando junto, participando, se envolvendo. É ali que a gente vai encontrar Jesus. Às vezes nós procuramos só o Jesus que pode nos curar, que pode multiplicar o nosso pão, o nosso peixe. Mas não procuramos aquele Jesus que diz assim: vem e me segue. Nós queremos seguir o Jesus, né, que só pode fazer alguma coisa pela gente. Aí lá no versículo 48, eles encontram Jesus e dão aquela respirada, né, talvez aquela tremida de pernas, aquela coisa toda. Achamos, graças a Deus. Filho, por que fizeste isso conosco? Estamos aflitos. O que eles estavam dizendo para Jesus? Você tinha que seguir a gente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você tinha que seguir a gente, irmão. Nós hoje estamos, essa mensagem, na verdade, né, ela traz uma revelação para nós, para a igreja. Não é nem tanto para Maria, que ela diz assim: eu não entendo o que ele está falando. Mas a mensagem é para a gente, é para nós. Por que você fez isso com a gente? Porque eles queriam que Jesus seguisse ele. E nós também queremos que Jesus nos siga. Nós não queremos seguir a Jesus. Vem, Senhor.
nos segue. Nós estamos indo, estamos caminhando, estamos indo na frente. Vem, Senhor. Nós não queremos Ele como Senhor, mas como nosso criado. Quem está entendendo, fala amém, Jesus. Então é isso que a gente tem feito. E lá em Lucas 5, 27, Jesus diz, vem, me segue. E nós estamos dizendo isso para Jesus. Jesus, vem, me segue. Vem, me segue, Senhor. Eu estou indo, estou caminhando, estou indo, chegando lá. Estou correndo. Vem, me segue. Não, Jesus disse, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Nós queremos que Ele se encaixe aos nossos programas. Agora o programa era viajar. Jesus, me segue. O programa era ir na caravana. Jesus, me segue. O programa era uma festa. Jesus, me segue. Senhor, eu tenho um prazo. Vem e me segue. Mas será que esse é o plano dele? É o centro da vontade de Jesus? Será que é? Como que nós ficamos em relação a essa palavra? Vinde a mim. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aí Jesus fala assim para ela, por que vocês estão me procurando? Versículo 49. Por que vocês me procuram? Ele estava dizendo assim, a minha família que deve saber onde eu estou. Eles não sabiam. Por que vocês estão me procurando? Vocês deveriam saber onde eu estou. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Por isso que eu estou aqui no templo. Amém? Essa mensagem Maria não entendeu. Porque ela é para nós entendermos. E Jesus está falando hoje para a gente. Nós deveríamos saber onde Ele está. Eu deveria, como pastor, saber onde Ele está. E não deveria estar procurando Ele, porque eu já deveria estar com Ele. Amém? É assim que acontece, queridos. Por isso Jesus pergunta à igreja hoje, por que me procuras? Por que você está procurando Jesus? Eles não compreenderam as palavras que Ele dizia. E assim como nós também às vezes não compreendemos as palavras que Ele diz. Quando uma igreja perde Jesus, ela perde a visão, a missão de Deus, do reino. Nós não conseguimos ter a visão dos princípios do reino de Deus. A igreja perde o foco, ela perde tudo. Assim como José e Maria perderam o foco. Mas, queridos, para terminar, lá em Lucas 2, 51, depois que tudo isso aconteceu, o texto diz assim, e desceu com eles para Nazaré, e lhes era obediente, lhes era submisso. Sua mãe, porém Maria, guardava todas essas coisas no coração. Jesus era submisso, era obediente. Maria deixa uma lição para nós aqui nessa noite. Guarde tudo isso no seu coração. Ela não entendia, mas ela guardou no coração. Guarde isso no seu coração. Ele era o Filho de Deus, mas era submisso. Quantos filhos hoje, que sem Jesus, são insubmissos? Submisso ao pai, submisso ao discipulador, submisso à sua liderança. Tudo isso vai nos afastando do Senhor. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor está aqui. E Ele está onde a igreja dele se reúne. Onde o povo dele se reúne. Eu quero chamar o ministério de louvor. E quero dizer que se você quer procurar por Ele desesperadamente, você vai encontrá-lo. Se você buscar Ele com todas as suas forças, você vai achá-lo. Porque Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente. Ele não quer se esconder. Jesus não estava escondido. Ele estava no lugar onde Ele deveria estar. Que é o centro da vontade do Pai. Se eu e você estivermos no centro da vontade do Pai, nós estaremos com Jesus. Põe a sua mão no coração, feche seus olhos por um momento. Querido Pai Celestial, quero pedir que o Senhor faça, meu Deus, no nosso coração o que o Senhor quiser. O Senhor mude a nossa forma de pensar, de agir. E assim como esses queridos irmãos também, eu me coloco aqui, Pai, na qualidade de servo, pedindo a Tua misericórdia e perdão se caso tenha me afastado de Ti, deixado o caminho, deixado o Senhor, correndo em busca de tantas coisas. Senhor, mude a minha vida, mude a nossa vida. Queremos estar pertinho de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.